Se o conceito de direito constitucional a gente não tem muito mistério, no conceito de Constituição, aí a figura muda completamente. Por que isso acontece? Porque nós temos vários conceitos, tá? Vários autores já se debruçaram sobre essa questão e já enxergaram aí a Constituição sob diversas óticas. Tá? E é importante que os senhores saibam aí, pelo menos os principais enfoques que já foram dados, tá certo? O primeiro conceito, uma forma de conceituar aí a Constituição, é um conceito sociológico, tá? Atribuído ao professor Fernando Lassalle. Tá? O que ele diz? O que o Lassalle diz? Ele diz, olha, Constituição, tá? Ela é o somatório, tá? Dos poderes, das forças sociais daquele determinado momento. Tá? E o que é importante aqui a gente pegar desse conceito do Lassalle? Ele fala, olha, a Constituição, documento, aquele documento escrito, bonitinho, que você vai estar lá, arrumadinho, que está falando Constituição, ele é uma mera folha de papel. Essa expressão é muito comum e muito usada, inclusive cobrada em provas de concurso público. Ela é uma mera folha de papel se ela não está de acordo, se ela não está em consonância com esses fatores de poder ali exercidos na sociedade, porque são eles efetivamente que determinam o que é a Constituição. Beleza? Conceito sociológico, porque, óbvio, ele está enfocando ali a Constituição pelo seu âmbito ali sociológico mesmo, social, dessas divisões de poderes sociais, desses agrupamentos de poderes sociais, que é isso que realmente importa para o Lassalle para a gente definir o que é uma Constituição. Segunda sentido atribuído à Constituição, segunda forma de você conceituar a Constituição é o conceito político de Constituição. Ele é atribuído ao professor Carl Schmitt, tá? Que ele diz o seguinte, ele fala, olha, a Constituição, na verdade, ela é uma decisão política fundamental. Tá? A Constituição é isso. No momento que há ali uma autoridade, há um movimento em que há uma decisão política fundamental, é ali que está a Constituição. Tá? E ele também vai fazer essa diferença. Ó. Ele vai falar, olha, um documento, formalmente, chamado Constituição, leis constitucionais formais aprovadas como se Constituição forem, elas não são propriamente Constituição, tá? Quando elas não se referirem a essa decisão política fundamental. Então, vamos lá, um documento chamado Constituição, você tem ali várias normas que estão ligadas ali realmente a essa decisão política fundamental. Bom, isso é Constituição para o Schmitt. Agora, aquelas leis que estão ali, mas que elas não são relacionadas, são leis constitucionais, foram aprovadas como se a Constituição fosse, mas que elas não estão relacionadas a essa decisão política fundamental, para o Schmitt isso não pode ser considerado Constituição. São leis constitucionais, mas não Constituição, tá certo? Então, ele dá o enfoque ali político, desse momento em que há uma decisão política fundamental em um determinado estado. Tá? Terceiro conceito muito comum de Constituição, atribuído ao professor Hans Kelsen, que é o conceito que eu vou chamar aqui de jurídico formal. Tá? Algumas pessoas se limitam a trazer o termo, o conceito, alguns professores se limitam a trazer, o conceito jurídico de Constituição é aquele do Hans Kelsen. Eu vou trazer aqui o conceito jurídico formal, porque eu vou fazer uma distinção com o conceito jurídico material, que vai ser o quarto conceito que nós vamos tratar aqui hoje, tá certo? Então, vamos lá. O que o professor Hans Kelsen diz? Ele vai falar, olha, a Constituição é a lei, aquela lei, aquela norma que ela é superior hierarquicamente, tá, no ordenamento jurídico, porque ela justamente obedeceu esse processo de formação, de edição específico. Então, a Constituição para o Hans Kelsen justamente essa norma hierárquica superior, tá? Para a gente entender isso, eu vou trabalhar de forma bem breve aqui com os senhores essa questão que o professor Hans Kelsen desenvolveu, que ela é muito importante para o direito, porque ela responde muitas dúvidas nossas, apesar dela não ser 100%, de não ser uma Constituição indene de críticas, de forma alguma, ela é criticada, ela tem seus problemas, vou até, inclusive, trazer um problema desde logo para os senhores, mas que ela é muito utilizada e vai fazer os senhores entenderem o que é a Constituição para o professor Hans Kelsen. Ele diz, olha, o sistema jurídico ele é uma pirâmide. Tá? Certamente os senhores já ouviram isso, mas não custa repetir. É uma pirâmide em que no topo
tá, dessa pirâmide, você vai ter ali a Constituição, que é a norma hierarquicamente superior. Depois, você vai ter a legislação infraconstitucional, leis, né, as leis infraconstitucionais. Depois, você vai ter ali a legislação, os decretos e tudo mais. Ele faz ali esse escalonamento, tá? E qual que é a inteligência desse esquema aí? Vamos dizer, qual que é a nossa utilidade de entender isso? Porque, olha, essas normas, a Constituição está no topo da pirâmide, depois você vai ter ali o meio da pirâmide. Essas leis, se elas não, elas vão ter que ser editadas obedecendo ali o procedimento previsto na Constituição. No momento que elas violarem esse procedimento, elas são inválidas. Elas não são válidas. Contudo, essa questão justamente procedimental ali que a gente vai ter que enxergar para definir ali bem se aquilo é válido ou não, né? Como a gente mencionamos na última aula, volto a dizer aqui, para o Hans Kelsen ele não está muito preocupado com o que vai ser dito na lei, tá? O conteúdo da lei. Ele está preocupado com a forma. Ele está preocupado com você olhar se seguiu o procedimento formal da lei superior e escalonando. Se seguiu, está perfeito, é válida, independentemente de considerações morais, independentemente de considerações de justiça, porque o Hans Kelsen via ali que na sociedade havia diversas concepções diferentes e falava, olha, a gente não pode endossar uma simplesmente. Então, já que a gente não pode abraçar uma concepção tão somente, é válida aquela que seguiu o procedimento. Tá? Por isso que é formal, né? Por isso que eu vou trazer ali o conceito jurídico formal, tá? De Constituição, porque a Constituição seria justamente essa norma no topo, né? Que vai conferindo validade procedimental às demais normas do ordenamento jurídico. Crítica, né? Pergunta. Fala, olha, tudo bem, esse conceito ele é bom, ele nos ajuda a entender como é que vai se estruturando ali o ordenamento jurídico, essas diferenças hierárquicas, isso é bastante interessante. Agora, e essa Constituição que ela está no topo, de onde que ela vai pegar a validade dela? Qual que vai ser o fundamento da Constituição? Se as outras normas, elas buscam essa validade aí na pirâmide, e essa norma principal, qual que é o fundamento? Isso é uma questão difícil. O próprio professor Hans Kelsen ele teve que se reinventar, vamos dizer assim, para responder essa questão. Ele fala, a resposta que ele dá é, olha, a Constituição, ela aure sua validade, aure seu fundamento na norma fundamental hipotética, que é basicamente uma norma que diz o seguinte, olha, deve-se cumprir as leis, deve-se cumprir as normas. Essa é a explicação do professor Hans Kelsen. Ela é 100% satisfatória? Não. Ela tinha ali toda uma construção jurídica, né, de você ir pegando validade no outro patamar, no grau superior, para fazer um sistema jurídico fechado, sem fluxo ali de questões econômicas, sociais, políticas, morais, mas para solucionar essa questão ele teve que dar uma escapadinha, porque essa norma hipotética fundamental, obviamente, ela não é uma norma jurídica, né? No sentido de que ela não foi criada por um procedimento próprio ali, pré-estabelecido, tá certo? Então ele dá essa escapada, mas é interessante os senhores terem essa ideia completa aí para entender o conceito de Constituição e até para entender, eu me estendi um pouco aqui, nem precisaria, mas para que os senhores entendam lá para frente, quando nós formos falar de controle de constitucionalidade, eu vou usar bastante essa Constituição. Em diversos outros momentos aí das nossas aulas, a gente vai precisar recorrer a esse instrumento. Então, é bom que os senhores tenham isso também claro em mente, tá certo? Então, olha, vimos o conceito sociológico, vimos o conceito político, chegamos ao conceito jurídico formal e agora eu quero entrar com os senhores no conceito jurídico material, tá? Para os defensores desse conceito, Constituição, para ser Constituição, é Constituição aquilo que tem normas substancialmente constitucionais. É dizer, são normas que tratam sobre temas, questões constitucionais. E quais seriam esses temas? Quais seriam essas matérias que são de fato, que possuem de fato status constitucional? Vamos lá. Separação de poderes, limitação de direitos, do poder político por meio de estabelecimento de direitos fundamentais e organização do Estado. Basicamente, seriam essas as matérias constitucionais, então, Constituição seria somente nesse caso, em que a norma, o texto vai tratar ali sobre essas questões. O que não tratar não é Constituição, tá certo? Para essa corrente. Então, vimos essas quatro formas de conceituar a Constituição. Qual delas prevalece na prática, senhores? Qual delas que, assim, se tiver que prova oral, você tem que responder de forma ali clara. O examinador fala, eu quero um conceito objetivo, candidato, eu não quero enrolação,
eu não quero que você me explique o conceito sociológico, eu quero saber, me dá um conceito objetivo de Constituição. Senhores, o conceito que vem prevalecendo, o conceito majoritário, que é o que os senhores devem adotar, caso perguntados assim de forma direta sobre o que é a Constituição, é o conceito de Constituição total, que é um conceito que vai fazer ali uma síntese de todos esses outros conceitos, vai trazer todos esses outros enfoques, que na verdade, se os senhores repararem bem, de fato, cada um desses professores, eles estão enfocando ali em um aspecto que realmente faz sentido ali você tratar a Constituição dessa forma. Então você vai trazer um conceito total, que é o conceito mais adotado, inclusive na doutrina pátria, que é o conceito que, olha, Constituição, tá, é o conjunto de normas, é um conjunto de normas escritas ou costumeiras, tá, que criam ou refundam um Estado, tá, tornando um fenômeno político anterior em jurídico, e limitam o poder desse Estado e organizam esse Estado. Tá? Então vamos lá. Conceito total de Constituição, vou repetir para os senhores, muito importante, é conjunto de normas escritas ou costumeiras, tá, que tornando o fenômeno político em jurídico, em direito, criam ou recriam um Estado, tá, estruturando e limitando. Certo? Então leve esse conceito com os senhores, decorem esse conceito, guardem esse conceito, porque esse é o conceito majoritário, esse é o conceito que os senhores têm que ter na ponta da língua. Claro, tem que saber todas as discussões, tem que saber ali o que cada um desses pensadores traz. Isso cai até em prova objetiva, tem uma incidência sim em provas, não dá para fugir, mas esse conceito é o conceito que eu quero que os senhores guardem no coração de vocês, para caso sejam perguntados de forma objetiva, respondam de forma objetiva e de forma completinha. É um belo conceito.